O próximo tópico que você agora precisa desenhar é essa linha branca que marca a metade do campo, ok? E aqui a gente vai traçar algumas estratégias. Essa aqui é a linha, legal? Então, vamos lá. Vamos dar uma pensada aqui. Quando a gente tem essa linha aqui, ela também é um retângulo, ok? Só que é um retângulo fininho, que ela ocupa mais ou menos 15 de largura, ok? E ela fica exatamente no campo. Então, vamos parar para pensar. Se o X e o Y é nesse pedacinho aqui, e deixa eu só apresentar e colocar o meu laser, só para você entender. Se o X é aqui nesse comecinho, então ele precisa começar com a largura do campo dividido por 2, para eu pegar exatamente qual é a largura, menos a espessura da linha dividido por 2. Beleza? Por quê? Porque eu preciso pegar o quanto que ela vai ocupar e dividir no meio, para que ele possa descontar a própria espessura. O y vai ser no zero, porque ele vai iniciar aqui. Qual que é a largura? A própria espessura da linha. E qual que é a altura? A própria altura do campo. Ok? A gente vai fazer aqui devagar para que você possa entender. Então vamos lá. O fill style agora, a partir de agora, vai ser o branco. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 Fs, melhor, 6 Fs aqui, e aqui a gente vai desenhar o nosso primeiro retângulo, que vai ser a própria linha, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, canvas context ponto fill rect, e aqui eu vou colocar, primeiro, qual que é a posição X? Vamos voltar aqui, seria a largura do campo, que seria essa função, ó, essa função dividido por 2, ok? Menos a espessura da linha. Eu vou declarar aqui uma variável, ó, cont line width, ok? Que é a espessura da linha, e eu vou colocar aqui como 15. Vai ficar mais claro logo na sequência quando a gente começar a organizar esses códigos aqui, tá? Então vou colocar a largura da linha, beleza? Dividido por 2. E por que você não coloca aqui então, Felipe, direto 7,5? Porque uma hora eu posso querer, por exemplo, definir isso aqui para 20 e daí eu vou ter que voltar em todas as funções? Não faz sentido, né? Então eu gosto de deixar as coisas bem automatizadas, legal? E para que eu possa até usar em outras funções, eu vou deixar essa configuração aqui, tá? Eu não vou colocar a vírgula porque logo nas próximas aulas eu já vou tirar e a gente vai organizar essa bagunça. Então deixa ela aqui por enquanto. Legal? Essa parte aqui, ela define o nosso primeiro parâmetro. Ela define o parâmetro x, tá? Aliás, eu vou até fazer isso daqui, ó, com você, para você não ficar confuso. Vou colocar aqui x, ok? Então o meu x é esse, e aqui eu vou colocar x. Agora eu vou definir o y, const y. Lembrando que o y define qual que é o ponto de início, e o ponto de início é o ponto zero, ok? Aqui, const a minha largura. Qual que é a minha largura? A minha largura, ok, é a própria espessura da linha. Então eu vou pegar aqui, ó, line width, ok? E a minha altura é a própria altura do campo. Então eu vou colocar aqui, ó, window inner height, ok? Daí aqui eu vou colocar x, y, largura e altura, beleza? Com isso eu vou desenhar um primeiro retângulo, ok? Que ele vai ficar aqui no meio do campo. Legal? Vamos revisar? Então eu tenho, olha só, a função fillRect, ele vai precisar do primeiro parâmetro, qual que é o ponto x de início, qual que é o ponto y de início, quanto que eu quero de largura e quanto que eu quero de altura. Beleza? Então, primeira coisa, x, de novo. Vamos olhar aqui, eu quero posicionar ela no meio, portanto eu pego a largura do campo dividido por 2, só que se eu não descontar a minha linha, o que acontece? Ela fica deslocada. Ela vai ficar com o zero aqui, ó. Tá certo? Ela vai ficar um tiquinho deslocada, então a gente é caprichoso, vai colocar o line width dividido por 2, ok? Zero. O que eu quero de largura? A própria linha. O que eu quero de altura? O próprio campo, beleza? E desse jeito aqui, a gente desenha o nosso campo de ping-pong colocando a nossa primeira linha aqui, demarcando o meio.